Seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Pastor dessa semana. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e nós vamos responder as suas perguntas sobre o que mesmo, hein? Denominações, igrejas, desigrejados, congregar, movimentos para-eclesiásticos e afins, mudar de igreja, ficar na igreja, não ficar na igreja e tudo mais no vídeo de hoje. É possível um desigrejado alcançar a salvação? Sim, deixando de ser desigrejado. Olha que legal. Ele deixa de ser um desigrejado, então ele encontra um caminho de salvação em Cristo Jesus. A Bíblia fala constantemente sobre a importância de congregar, de nós vivermos vida de igreja, e nós não deixarmos de congregar como é costume de alguns, diz o livro de Hebreus. Ah, Iago, mas eu não estou indo para uma reunião formal, mas eu tenho contato com os irmãos e tenho comunhão. Olha, você tem uma autoridade eclesiástica sobre a sua vida, como a Bíblia ordena que tenha pastores e mestres. Você tem batismo, tem ceia, tem prestação de contas como comunidade, pregação e evangelismo. Se tem isso, então você tem uma igreja, então você não é um desigrejado. Você pode não ter uma denominação, você pode ser uma igreja não denominacional. Agora, para ser igreja, você tem que ter liderança, pregação, evangelismo, ceia, batismo, comunhão entre os irmãos. Isso é o básico do que uma igreja é. Se você tem isso, você não é desigrejado. Se você não tem isso, você está desigrejado, você está no caminho da apostasia, você precisa se arrepender e voltar para o caminho de Deus, seguindo numa igreja. Como escolher uma igreja batista, se muitas são batistas só de nome? Conhecendo a igreja, tendo bom relacionamento com ela e não simplesmente seguindo a igreja pelo nome. A igreja pode ter muitos nomes e esses muitos nomes podem nos enganar. É não se deixar ser enganado pelos muitos nomes de igreja que aparecem por aí. 4 meses sem ir à igreja devido à pandemia. Muito difícil, solitário. Eu concordo. Muito difícil. Aqui em Fortaleza a gente já tá começando a reabertura porque a gente começou o período de lockdown, isolamento e quarentena muito cedo. A gente é o estado com mais testa no Brasil, então a gente tá seguindo um caminho de reabertura lenta, gradual e responsável. A gente já tá voltando a ter atividades na semana na nossa igreja, depois de 4 meses sem congregar, né? E a gente espera que na próxima fase aí de reabertura a gente consiga voltar a ter atividades no domingo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Tem problema em ser desigrejado enquanto busca uma igreja bíblica? Essa é uma pergunta boa. Quando você está fora de uma igreja, quando você sai de uma comunidade, você está procurando outra, é normal você passar por um período sem estar firme em uma única comunidade. O que eu diria é, se você está num processo de busca por outra igreja, você já adiante, certo? Você já se adiante em tentar encontrar uma outra igreja. Então você ainda é membro de uma igreja, ainda tem uma autoridade eclesiástica sobre você, aí você deixa claro que está num processo de busca por outra igreja e começa domingo sim, domingo não e em outra comunidade ou algo assim. Assim você não faz essa transformação, essa mudança, não é passando por esse ato de fé. Esse ato de congregar, isso nunca é útil. Uma amiga minha e os colegas se rebelaram e fizeram uma igreja pra eles. Começo ruim? Olha, só pela informação que você tá me dando, certamente é um começo muito ruim, certo? Igrejas devem começar através do trabalho de plantação de outras igrejas, não por simplesmente brigas e confusões que guiam as pessoas a tomar decisões de plantar novas igrejas. Isso não é um bom começo. Igrejas plantam igrejas, não são divisões que devem gerar igrejas, não. Tô sem igreja e tá tenso. Conhece alguma igreja bíblica em Belo Horizonte? A Igreja Esperança, pastor Guilherme de Carvalho, pastor Igor Miguel, só gente boa. Vai dar uma procurada lá. Não tenho nenhuma igreja reformada acessível a mim. Todas ficam muito distantes. O que faço? Pega ônibus, certo? E vai, sai mais cedo. Aí você encontra, né, a igreja reformada que fica um tanto distante. Agora, se é num nível impossibilitante, aí você vai ter que se contentar com uma igreja não reformada. Melhor congregar numa igreja menos pura em termos de doutrina do que congregar em igreja nenhuma. Agora, a viagem vale a pena. Faça a viagem aí pra você chegar na igreja que é um pouco mais distante. Salmodia exclusiva! Eita, que tretas antigas! Ainda existe gente da salmodia exclusiva na internet? O pessoal da salmodia exclusiva, pra você aí que é de uma igreja normal, é o pessoal que acredita que você só pode cantar na igreja os 150 salmos do Antigo Testamento, que esse é o inário da igreja cristã, não é? Mas é uma visão completamente, sabe, indefensável, a palavra é essa. Não existe nada na Bíblia que estabeleça os 150 salmos como as únicas possibilidades de canto do cristão, não eram as únicas coisas que eram cantadas pelos judeus, não eram as únicas coisas cantadas pelos crentes do período do Novo Testamento. Você tem Paulo citando canções nas epístolas o tempo inteiro, você tem registros históricos das igrejas cantando os seus hinos já no período da igreja primitiva, não há nada normativo, nem mesmo descritivo da igreja cantando exclusivamente salmos. A ideia de cantar salmos, hinos e cânticos espirituais mostra a ideia de música de forma ampla. Achar que ali há uma sinonímia em Colossenses 3 e em Efésios 5, em que salmos, hinos e cânticos espirituais significa salmos, salmos e salmos, é uma bobagem. E aliás, ainda mais salmos, salmos e salmos no Antigo Testamento 150. A Bíblia manda cantar salmos, manda cantar hinos, manda cantar cânticos espirituais. Em 1 Coríntios a gente tem até o registro da igreja cantando em línguas estranhas. É bobagem achar que a igreja cantava apenas os 150 salmos do Antigo Testamento. Salmodia exclusiva é uma posição que graças a Deus não é muito famosa, mas que infelizmente vira cavalo de batalha em algumas igrejas. Base bíblica é pueril pra isso. Quando trocar de igreja? Muito difícil.
Muito difícil dar regras gerais, tá? Porque é o tipo de coisa que tem que ser olhada caso a caso. É muito complicado que você perde muitas coisas. Existem muitos fatores aí relacionados com a ideia de mudar de igreja, tá bom? Quando você achar que sua igreja não é mais uma igreja, quando você achar que ela tá seguindo um caminho em que ela se tornou uma sinagoga de Satanás e você não tem o poder de impedir isso. Quando você muda de cidade, quando você se casa, não é? E você acaba indo com seu marido ou com sua esposa para outra comunidade. Quando você acha que seus dons e talentos vão ser mais úteis em outro lugar mais necessitado, né? O que acontece com missionários, o que acontece com pessoas que muitas vezes vão desenvolver ministérios em comunidades mais necessitadas. Quando você não acredita mais na liderança daquela igreja, quando você acha que a liderança tem ido por caminhos tortuosos e novamente você não tem nenhum poder de influência sobre aquilo, quando a sua igreja não está mais te mantendo na fé. E a culpa não é dos seus pecados, pura e simplesmente. A culpa é que a igreja está mais focada em outras coisas, em heresias, teologias da prosperidade. Aí são momentos gerais aí para trocar de igreja. Agora, é muito complicado falar isso, porque você vai julgar que está na hora de mudar de igreja por causa disso, daquilo, outro, mas na verdade o teu coração deveria estar sujeito àquelas realidades da igreja. Você quer mudar de igreja simplesmente porque a igreja está atacando os teus pecados e sendo bênção na tua vida, e você quer fugir daquilo. Então isso tem que ser analisado caso a caso. É muito complicado dar regras gerais sobre quando mudar de igreja. Isso é uma coisa que tem que ser analisado com pastores, com a família, com os amigos, com cuidado. Congregar em uma igreja diferente da sua esposa é errado? Por causa da visão calvinista arminiana? Rapaz, errado, eu não sei dizer se é errado, certo? Certamente não é bom, tá? Não é ideal, não é uma coisa confortável. As agendas das igrejas vão entrar em conflito, o tempo de vocês juntos em família e em comunhão diminui, ao invés de vocês estarem sendo edificados e abençoados juntos como marido e mulher debaixo da mesma liderança, vocês vão ter lideranças em conflito sobre os dois, vão receber aconselhamentos diferentes, vão ter grupos diferentes a favor de vocês em ambientes de conflito. Não é uma situação boa. Eu sinceramente não recomendaria que isso fosse praticado. Se o problema é só arminianismo e calvinismo, pelo amor de Deus, um dos dois cede aí e tenta ir pra igreja do outro, tá bom? A não ser que sim, um é herege, testemunho de Jeová, sei lá, e o outro tem uma visão diferente, é da Assembleia de Deus. Aí realmente não tem como conciliar. Agora, se são duas igrejas cristãs, duas pessoas que são cristãs, por favor, se um não consegue ir na igreja do outro, encontrem uma terceira, em que vocês consigam congregar junto. A igreja sou eu? Não. Dizer a igreja sou eu tá tão certo quanto dizer a família sou eu. Você não é uma família, você compõe uma família, porque família é um coletivo. Igreja é um coletivo, você não tem como ser igreja, você tem como fazer parte da igreja. Nós somos igreja. Eu posso falar assim, nós somos uma família. Eu não posso dizer eu sou uma família, porque uma família não se faz de forma unipessoal, assim como ninguém é uma igreja. Você compõe, você faz parte de uma igreja. A igreja somos nós, mas somos nós em um tipo específico de ajuntamento. Não é nós no cinema e aí somos igreja, a gente não racha, e somos igreja. Não, nós somos igreja quando nós nos portamos debaixo daquilo que a igreja é, como um ambiente de pregação da palavra, de ensino, de instrução. Aí nós somos a igreja quando vivemos nesse regime. Aí sim nós somos igreja até quando a gente está em momentos mais comuns da vida. Agora, a gente ter só os momentos comuns da vida e dizer que somos igreja, isso é bobagem. Somos igreja quando nós temos como núcleo central do nosso relacionamento um ambiente de autoridade eclesiástica, de ensino bíblico, de comunhão, batismo, ceia e evangelismo. O pastor deve contar toda a sua esposa ou o ministério é algo individual? Exemplo, confissões de fés. Não conto praticamente nada dos outros pra minha esposa. Minha esposa não é pastora da igreja. A gente não acredita que existe pastora, né? E pastorado também não é DST pra mulher pegar do marido. Então minha esposa não é pastora da igreja, ela é irmã da igreja. Eu não conto pra minha esposa nada dos aconselhamentos, a não ser que peçam, a não ser que desejem incluir minha esposa. Às vezes um casal prefere ser aconselhado pelo casal e minha esposa participa disso. Agora, quando alguém me chama individualmente e me conta alguma coisa, eu não compartilho com a minha esposa. Não é nem saudável. Primeiro porque é só fofoca, né? Então é um pecado que a gente estaria participando. Quanto não é correto jogar sobre a minha esposa as cargas de cuidado ministerial que não são dela, são minhas como pastor. Então eu não conto. E minha esposa entende isso muito bem e não fica querendo saber. Eu não tenho segredos com a minha esposa. As minhas coisas, a minha vida, os meus sentimentos e medos e o que é que seja, eu conto pra minha mulher. Eu não conto pra minha mulher as coisas dos outros. O que os outros me confidenciaram. Eu não tenho segredos com a minha esposa. Agora os outros têm os seus segredos, que não devem ser compartilhados com a minha esposa, se forem compartilhados comigo e só comigo. Que conselho você daria para o irmão que trabalha viajando e não consegue congregar? Calcule a possibilidade de mudar de emprego, certo? Não é saudável para a sua fé. Existem empregos pecaminosos que o crente não pode ter? Eu não tô querendo dizer isso. Sei lá, se for... O que é que tem de empregos que são pecaminosos que crentes não poderiam ter? Porteiro de cabaré, sei lá, prostituto, assassino de aluguel, né? Coisas pecaminosas por si mesmo. Cameraman na indústria pornográfica. Sei lá,
Não pode, né? Seriam empregos que crentes não poderiam ter. Mas agora, o trabalho viajando, isso é um emprego que um crente não pode ter? Não, o crente ele vai estar dentro das mais variadas áreas e muitas vezes as circunstâncias de vida nos levam para determinados tipos de emprego um tanto inescapáveis. Agora, o problema é escolher isso. O problema é você escolher ser alguém que não vai ter como congregar. Se você conseguir mudar de emprego, ótimo. E nesse cenário, usar os recursos que estiverem à sua volta para você conseguir congregar melhor. Para você conseguir ter vida de igreja, ter a internet, gente próximos, grupos cristãos dentro do seu ambiente de trabalho, se for embarcado, uma coisa assim, ter lá os cristãos se reunindo, alguém trazendo a palavra, usar os recursos que estiverem à mão. Mas cogite mudar de trabalho. E gostaria de me consultar com você em particular, por favor, seria possível? Gostaria de tirar dúvidas sobre um pecado, mas é algo muito íntimo em particular. Não, certo? O único jeito de ser possível é se você for membro da minha igreja, ou alguém relacionado a membros da minha igreja de alguma forma. O meu cuidado pastoral é para com o rebanho que Deus colocou sobre o meu cuidado, né? Eu tô ali cuidando das ovelhas de Cristo, né? E eu só posso cuidar deles. O que eu tenho para entregar-vos na internet é isso aqui que eu já estou entregando. Momento de aprofundamento é geralmente teológico. Eu consigo, tem o curso de Teologia Descomplicada, tem o curso de grego, que tem mentoria dentro da área teológica. A gente tem contato próximo com os alunos, mas é mentoria teológica. Eu não dou aconselhamento bíblico na internet porque não é prudente, não é sábio, não é correto. Eu vou lhe dar maus conselhos se eu lhe ouvir e lhe guiar pela internet, tá bom? Eu preciso ouvir mais do que aquilo que você vai escrever no meu inbox do Instagram. Então a dica que eu dou é muito simples: procure o pastor da sua igreja, procure um pastor local. Eu não confio no pastor da minha igreja, então procure uma igreja onde você confia no pastor e congregue nela. Mas não fique procurando ajuda de pastores na internet, eles não podem ajudar você. Quem tentar vai estar falhando com a sua vida, tá bom? Porque ele não sabe realmente qual é o seu problema. Missões para-eclesiásticas são muitas vezes mal vistas. Como você vê isso? Qual seria o seu papel? Cara, isso é muito legal, vou encerrar com essa. Missões para-eclesiásticas são grupos, não é, que não são igrejas, particularmente falando, mas que trabalham, não é, para eclesiástico. Para aí no grego, alunos, os alunos do Simplificando Grego Bíblico, né? Fala de alguém que está ao lado da igreja, para eclesiástico. O movimento para eclesiástico, por exemplo, é com a missão GAP, a missão que eu presido aqui em Fortaleza. A gente trabalha com evangelismo de estudantes secundaristas e universitários. Nós não somos uma igreja, mas a gente faz parte do trabalho que seria o trabalho da igreja, mas nós somos várias igrejas reunidas ali. Eu não gosto do termo para eclesiástico, eu gosto do termo intereclesiástico. Nós somos várias igrejas, várias comunidades representadas por vários membros, atuando sendo igreja. Por muito tempo, o discurso comum é assim, que o ministério para-eclesiástico veio para tapar os buracos, os erros que as igrejas estavam cometendo e a igreja não faz, o ministério para-eclesiástico faz, mas isso tudo é uma bobagem do tamanho do mundo. O que é um ministério para-eclesiástico, senão a igreja fazendo, a igreja agindo, a igreja atuando em direção a alguma coisa? Todo o nosso esforço precisa ser necessariamente através da instituição igreja? Não, mas precisa ser através do organismo igreja. E o organismo igreja muitas vezes vai se manifestar no seu serviço através de instituições que não são a própria igreja, como ONGs, como empresas que são editoras, como casa de publicação, como seminários, como certas missões, por exemplo. Então, movimentos para-eclesiásticos, quando eles não trabalham contra a igreja, nem mesmo a parte da igreja, mas como um esforço das igrejas, funciona muito bem para a glória de Deus e para o serviço do povo. Tudo bem? Esse foi o Pergunte ao Pastor de hoje. Não deixe de se inscrever no nosso canal, sempre 10 horas da manhã, o horário da família cristã brasileira de Jesus e da igreja. A gente tem vídeo aqui terça e quinta-feira. Valeu, negada, e tchau, tchau. Sou Iago Martins, você está no meu escritório e nós vamos explorar... Isso é legal, essa é uma pergunta boa. Não escoveu o dente depois do almoço. Quando mudar de igreja? Quando você achar que a sua igreja não é mais uma igreja, ela é uma igreja que... e coisas assim, talvez...